Muito boa tarde, gente. Tudo bem com vocês? Bom, primeiro quero pedir para vocês, antes até mesmo de me apresentar, para ter um bate-bola com vocês. Quando eu perguntar, se vocês puderem responder, acho que vai ficar mais legal. A minha missão aqui, acima de falar sobre construção modular, que vocês já ouviram bastante, é falar sobre um modelo de negócio que pode mudar talvez o futuro de vocês e trazer mais tranquilidade, mais liberdade financeira para todo mundo. Bom, eu me chamo Marco Antônio, eu tenho 32 anos, sou aspirante a empreendedor desde muito novo. Eu cheguei até, quanto mais novo, vender até picolé na rua, já fiz bastante coisa, sempre gostei de empreender, né? Vender coisas. Porém, ao longo do tempo, eu percebi que eu precisava de algo para investir, que eu pudesse me perpetuar, e que eu pudesse realmente construir uma renda que fosse sólida, uma renda passiva. E dentro do mercado de construção civil, eu sempre enxerguei uma grande oportunidade, porém, uma lacuna muito grande, uma distância muito grande para você ter vários empreendimentos, ter várias construções e ter uma rentabilidade, um patrimônio em cima disso. Então, com o negócio que eu vou mostrar para vocês, a gente conseguiu um sucesso dentro desse mercado e acabou criando uma metodologia de ensino que é para mostrar para você não como fazer uma construção, mas sim como construir renda passiva dentro do mercado. Deixa eu pegar o passador de slides aqui. Bom, eu vim de uma família humilde, eu nasci aqui no ABC Paulista, hoje eu moro em Vila Velha, no Espírito Santo, por questões mesmo de liberdade geográfica, poder escolher um local melhor para viver, mas eu nasci aqui, conheço bastante São Paulo, e realmente eu era um cara improvável. Pelo meio, pelo networking, pelas pessoas da minha família, eu não tenho muitas pessoas que são próximas a mim de grande sucesso. Isso me fazia uma pessoa mais improvável de dar certo. Eu não fiz faculdade, até cheguei a passar num tecnólogo aqui em São Caetano. Com 30 dias eu tive que escolher entre trabalhar ou estudar. E eu preferi trabalhar, porque é o que me precisava de me sustentar naquela época. Então, foi assim que eu comecei, empreendendo. Além de uma empresa de câmera, alarme, cerca elétrica, eu também montei um empório restaurante lá em Mauá. Estava um pouquinho acima do peso lá. E a gente começou a história empreendendo sempre. Trabalhando bastante, infelizmente colhendo frutos, né, lucros não tão bons. Mas nem tudo foi assim, a gente conseguiu virar o jogo, empreendendo, acreditando, estudando e buscando novas soluções. Graças a Deus, hoje a gente já conseguiu viajar, adquirir um patrimônio, eu tenho uma receita que mesmo se eu não trabalhar mais, ela continua caindo na minha conta todos os meses, uma receita recorrente. Isso fez realmente um case de sucesso na minha vida. Com o tempo, eu comecei a observar que todas as pessoas bem-sucedidas estão dentro do mercado imobiliário. Talvez elas se perpetuaram por esse mercado, ou talvez não, talvez elas se perpetuaram por um grande negócio, mas elas estão inseridas dentro do mercado imobiliário de uma forma agressiva, com patrimônios, com grandes empresas, com grandes cases de sucesso. Eu trouxe alguns ali, Pablo Marçal, Elon Musk, Flávio Augusto, mas são só alguns exemplos. O Pablo Marçal mesmo fala que mais de 80% do patrimônio dele é imobiliário. O Elon Musk, hoje ele é dono de uma empresa de construção modular, que é a Box ABL, lá nos Estados Unidos, então ele investe muito pesado dentro desse mercado, dentro desse setor, inclusive modular. E também o Flávio Augusto aí, que tem muito patrimônio imobiliário. E aí, no slide, inclusive, fala que não foram ações, não foram bitcoins, não foi criptomoeda, não foi NFT e nenhum outro tipo de negócio. O que trouxe para eles realmente se perpetuarem no mercado foi o mercado imobiliário. Então a gente tem uma tendência muito grande dentro do mercado imobiliário e números que vão trazer para a gente uma segurança muito grande. Se a gente pegar, desde sempre o mercado imobiliário funcionou. Por mais que a gente teve problemas, crises, igual teve uma grande crise nos Estados Unidos, né, 2008, eles fazendo lá aqueles refinanciamentos de uma casa várias vezes, mesmo assim o mercado está lá. Né? Os imóveis continuam valendo o mesmo valor. O que estavam sendo feito errado eram bancos fazendo jogadas de financiamento errado, mesmo assim o mercado não quebra, ele se perpetua. Então tem alguns números aí, ó, tendência de mercado, 35% dos investidores hoje buscam propriedades menores após a pandemia, principalmente imóveis residenciais, porque entenderam que pode acontecer problemas que vão afetar o mercado comercial, vai sair fechando um monte de imóvel, talvez aquela receita que era ótima de aluguel pode vir a zero ou pode cair muito. Então o mercado residencial, a habitação, nunca acaba. Pelo contrário, só aumenta a demanda. Um investimento muito seguro, 90% dos investidores vêm do mercado imobiliário, veem o mercado imobiliário como um refúgio, né,
durante tempos de crise e inseguranças econômicas e gera uma renda passiva. De uma forma tradicional, a gente gera uma renda passiva entre 0,3% e 0,8%. É o mercado imobiliário hoje tradicional. Só que quando a gente joga para uma construção inteligente e buscando o mínimo viável para construir as microhabitações que eu vou mostrar agora, a gente pode transformar esse resultado em um resultado muito maior que eu vou mostrar para vocês. E a gente tem um investimento que valoriza. Todo ano ele tem uma valorização que normalmente ela vence a inflação. Então a gente tem um dinheiro que não desvaloriza quando a gente tem um imóvel. E um investimento muito mais seguro. 98% dos investidores relatam aí esse tipo de segurança. Os imóveis, tem uma reportagem da Infomoney, valorizaram até 40% acima da inflação nos últimos 5 anos. Ou seja, quem tinha o dinheiro no banco recebendo rendimentos, perdeu 40% para a inflação. Mas quem tem o dinheiro engessado em imóveis, esses imóveis valorizaram e o seu dinheiro hoje vale mais do que antes. Você pode vender o seu imóvel com esse spread, esse reajuste que acompanha a inflação ou acima, né? Igual está falando aí. Então, o mercado imobiliário em si não é apenas estável, é um dos poucos que oferecem segurança durante as crises econômicas, o que é muito importante. Enquanto está tudo muito certo, sua empresa está fluindo, as coisas estão dando certo, ótimo. Mas e no momento que não estiver assim? Tem um amigo que fala muito que a vida é uma roda gigante. E se está muito bom, em algum momento vai piorar um pouco. Mas se também está muito ruim, pode ficar tranquilo que em algum momento vai melhorar. E é nessas oportunidades de alta da vida que a gente tem que saber comprar, estar bem posicionado em bons negócios que vão garantir uma consolidação da sua vida financeira. Então, microhabitações, hoje eu utilizo o sistema construtivo de containers, a gente constrói microhabitações dentro de containers marítimos, eu vou mostrar um pouco para vocês desse sistema. Essas habitações que vocês estão vendo são lá em Vila Velha, hoje a gente tem 14 unidades, essa foto não está dando para ver o prédio como um todo, mas ali já é o segundo e o terceiro andar, e do lado de cá o segundo andar. A gente tem 3 andares no prédio do fundo, com 12 unidades, cada container de 40 pés, de 30 metros quadrados, a gente tem 2 unidades, então são unidades de 15 metros quadrados, e na frente a gente trouxe containers de 20 pés com mais 2 unidades. Hoje, num terreno alugado, onde a gente paga cerca de R$2.000 de aluguel, a gente produz uma receita média de mais ou menos uns 20 a 25 mil reais, dependendo da época do ano, com containers marítimos. A nossa obra toda ali deve ter gastado em torno de uns 700 mil reais. Tá? Então, realmente, essas habitações, elas me oferecem uma liberdade financeira, geográfica, de estar aqui, poder estar falando com vocês. Estava conversando com o Breno ali agora, um excelente profissional, viu, Breno? Depois eu quero trocar umas figurinhas com você. E ele falou, cara, eu quero muito também construir renda passiva com microhabitações igual ao seu sistema. E eu brinquei com ele na hora, puxei o celular, caiu uma notificação. Eu falei, é isso aí, vou palestrar agora e estou recebendo aluguel. Então, isso faz com que você realmente possa administrar o seu negócio, porque é simples e viver de uma forma muito mais solta, né, com uma liberdade, de fato, sem ter que estar ali atrás de uma cadeira, como CEO de uma empresa, que isso vai gerar muito mais demanda, muito mais trabalho, pode vir processos trabalhistas com isso. Então, a gente tem um negócio enxuto, e que traz lucro de verdade, não um faturamento, né, disfarçado, que no final te dá uma receita muito pequena. 50% dos locatários preferem um local flexível devido ao trabalho remoto. Isso vem crescendo muito, né, gente? Hoje, a gente tem pessoas buscando uma liberdade geográfica, querendo ficar 6 meses em um local para conhecer, 6 meses em outro local, porque o trabalho, igual o trabalho de um arquiteto, que é o Breno, pode ser feito remoto, né? O trabalho hoje de comercial, atendimento, hoje em dia tudo é feito por calls, pode ser feito remoto, por aí vai. Trabalho remoto após a pandemia, acho que é mais comum do que hoje os trabalhos presenciais. Então, por que eu escolhi usar containers? Eu estou aqui na Expo, conheci diversas soluções, e realmente tem muitas outras soluções que são mais bonitas que o container, são tão eficientes, ou até mais eficientes termicamente do que o container, por aí vai. Porém, hoje, na ponta do nosso lápis, o container ainda traz uma economia gigante. Uma estrutura extremamente reforçada, que pode ser empilhada sem nenhum tipo de reforço estrutural, né, saindo da base. A gente consegue fazer aí, uma fundação simples, econômica, e foi isso que a gente decidiu, utilizar os containers. Inclusive, a gente está num projeto de expansão, o Saulo está aqui à frente também, meu sócio, para a gente fazer milhares de unidades ao redor do Brasil,
trazendo esse modelo de negócio. Uma coisa que eu acho que falta muito para o nosso mercado, mas eu acho que esse movimento é importantíssimo para isso, é uma normatização da utilização dos contêineres dentro da construção civil. Mas eu acredito que mais dias ou menos dias isso vai acontecer também. Bom, o container ele é muito legal porque traz uma pegada sustentável. Eu já vi vídeos aí em alguns lugares do mundo, eles jogam os contêineres no mar. Então a gente tem uma reutilização desses contêineres marítimos e eles são a base ideal para fazer microhabitações. O nome já fala, né? Microhabitação. Então eu construo habitações compactas que tem tudo a ver com esse retorno, porque fazendo pequeno se gasta pouco, mas tendo tudo o que precisa para a pessoa morar, trazendo um mobiliário planejado, trazendo toda a parte, né, estrutural, ar-condicionado, cooktop, trazendo geladeira, do jeito que a gente faz, você consegue realmente uma alta demanda de mercado, pegar um aluguel num valor agregado bom e, ao mesmo tempo, para quem está morando, é econômico, porque é menor, ele já está alugando ali um local com água, internet, energia, tudo incluído, então ele paga uma única taxa e consegue estar dentro de um ambiente que é muito bom para ele. Então, não é apenas sustentável, mas oferece flexibilidade, tem design que muita gente não gosta, mas muitos outros adoram. Oh, eu queria morar num container, olha que legal. E pode ser adaptado rapidamente a diversos tipos de terrenos e locais. Então, a eficiência e rapidez dentro da construção é incomparável quando a gente usa o container. Especialmente quando você vai comparar com outros métodos tradicionais, né? Hoje está saindo vários prédios de estúdios, prédios com 200, 300 estúdios. Inclusive, a gente gosta muito de ficar em Airbnb para ver a experiência de outros locais. A gente está no Airbnb que tem 260 apartamentos aqui em São Paulo. E a gente ficou calculando ali quanto tempo demorou para fazer esse prédio. E hoje, quanto que ele gastou em cada uma dessas unidades. E, para te ser bem sincero, eu acho até mais confortável os nossos lofts. A gente trouxe um piso vinílico, a gente traz um padrão de acabamento legal. Então, acaba sendo superior a muitos lofts aí, igual a gente está ficando, de alvenaria. Então, a gente tem uma coisa muito importante, que é sustentabilidade, 3 na verdade, né? Sustentabilidade, rapidez e um custo muito reduzido. Hoje, com a utilização dos containers e não tendo que utilizar materiais como muita água, cimento, ferro, reutilizando essa estrutura, a gente emite 70% menos, né, carbono em comparação às construções tradicionais. Inclusive, a gente está vendo agora para tirar certificações e receber os créditos de carbono em obras como essa. A gente tem uma montagem estrutural de um prédio de 3 ou até 4 andares em apenas um dia. Chega os contêineres, já está preparado lá a base, o caminhão MUC ou um caminhão guindaste, dependendo da situação, vai colocar e empilhar os contêineres e a gente consegue um empilhamento de um dia num prédio estrutural que pode ter 12, 16 apartamentos ou até mais. Então isso é uma agilidade muito grande. O resto da obra, por mais que tem muitas soluções rápidas hoje, ela ainda tem o seu processo tradicional, né? Vai assentar uma cerâmica na parede, é a mesma coisa de colocar numa parede de alvenaria, de colocar numa parede feita de drywall no container. Porém, o que a gente ganha de tempo na hora de fazer a estrutura é muito grande. E uma economia de até 40% na mão de obra. Porque o insumo tradicional, quando a gente sai da construção modular, ele demora muito tempo para se transformar em uma obra. Você pega areia, cimento, água, ferro, para você transformar tudo aquilo, demora e a gente tem o maior problema de todos, que é a mão de obra hoje. Então, quando a gente industrializa esses processos e traz para dentro da construção civil, utilizando containers, por mais que você gaste um pouquinho mais do material na hora que você bota na ponta do lápis, a economia de tempo e de mão de obra, ela é gritante. E aí, com certeza, ela vale a pena e, às vezes, até te gera mais economia do que no tradicional, sem falar do tempo, né? Porque o tempo é indiscutível. Então, as vantagens dos containers, né? Utilizar container traz muitas vantagens, possibilidade de design personalizável, facilidade de transporte, uma adaptação, como eu já falei para vocês, tanto para usos residenciais, que é onde eu levanto a bandeira que você vai ter mais demanda, uma maior lucratividade, mas também, como muita gente já vem utilizando, pode ser utilizado também para a parte comercial. E o mais importante é que a estrutura deles permite esse empilhamento que eu te falei, em diversos andares. Então, mesmo sem precisar de nenhum tipo de adaptação, reforço, você consegue fazer um prédio estrutural em vários andares, só utilizando o material dos containers. Isso faz total diferença. Inclusive, essa semana, eu tenho alguns mentorados do Aluguel na Máxima, onde a gente ensina, e o mentorado de Goiânia resolveu fazer 28 apartamentos. Ele pediu para um engenheiro, que não conhece, né, muito de modular, fazer o projeto para ele.
Ele fez um projeto que gastaria mais ou menos uns 200 mil reais só de estrutura metálica, fazendo berços para colocar o container e travando os containers com vigas até o quarto andar, que seria. E quando eu bati o olho naquilo ali, eu falei, não precisa disso, os containers têm que ser apoiados somente nas castanhas. Eu não sou arquiteto nem engenheiro, mas a experiência, né, e a caminhada traz isso para a gente. E aí a gente conectou alguns parceiros de execução, um outro engenheiro, e tirou todo esse projeto, fazendo somente as estacas, trazendo os pilares do primeiro andar, que vai ser garagem, para depois colocar os containers. Só nessa economia, esse cliente que não tinha tanta noção sobre construção modular, vai economizar 200 mil reais arrancando isso aí. Então, por isso a importância de talvez estar acompanhado com quem já fez, com quem já entende do mercado. Bom, esse aí é a nossa habitação por dentro. O primeiro modelo que a gente fez, hoje a gente já tem um segundo modelo diferente. Como vocês podem ver, a imagem está um pouquinho pequena, né, porque o slide está com os patrocinadores aqui, então ficou 2x2. Mas a gente tem lá no fundo uma cozinha, onde tem pia, fogão cooktop, um micro-ondas, geladeira, um guarda-roupa no meio, uma mesa com 2 cadeiras, cama de casal e uma varandinha ainda. E lá no fundo, o banheirinho completo, que vai ter uma foto aqui também para vocês terem uma ideia de como é o banheiro, tá vendo? Então, a gente não traz nada padrão a mais, porque não é essa a ideia, não é para venda, e sim para aluguel, mas também não traz nada de qualquer forma. Hoje, microhabitação ou kitnet, né, loft, estúdio, como muita gente fala, você vai procurar na internet e existem muitas cidades no Brasil que não tem isso. É um produto que não tem dentro do mercado imobiliário. Você vai procurar e só tem aquelas caverninhas do dragão, eu gosto de chamar, que é um lugar muito feio, onde não tem janela direito, cheira mofo, não entra luz. E eu mesmo passei, quando eu cheguei no Espírito Santo, me perpetuando no mercado lá, por muitas situações onde eu estava procurando um lugar digno para morar, um lugar bacana, mas não tinha. É uma proposta de mercado que você não encontra. Ou se encontra, encontra muito pouco. Diferente de São Paulo, tá, gente? Aqui a realidade é outra. Aqui a gente tem de tudo. Mas lá a gente não tinha esse tipo de proposta. E a gente trouxe. Essas 2 unidades aí foram que a gente fez no ano de 2023. Agora, a gente removeu a varanda, removeu algumas coisas, trouxe algumas modificações internas e trouxe essas outras 2 unidades, agregando 14 unidades dentro do nosso terreno. Transporte e instalação. A gente tem, dentro desses processos, de pegar uma casa pronta, um container e levar para o local e fazer essa instalação de forma muito rápida, uma redução de pelo menos 50% no tempo total de obra. Só que 50% eu estou sendo bem generoso, porque quando a gente entra na construção civil tradicional hoje, muitas coisas podem acontecer e é praticamente imprevisível o seu tempo de obra. Até pela mão de obra, essas dificuldades. Então aqui a gente tem previsibilidade e uma redução. O container é utilizável em qualquer tipo de construção, porque você pode abrir as portas, tirar as laterais, soldar, juntar. Então, você tem ele utilizável em 85% de terrenos urbanos, dá para adaptar as estruturas, utilizar mais de um método de construção, igual o Breno falou aqui, e essa obra pode ser feita em um terreno alugado, que para mim é uma grande sacada. O que traz grande lucratividade dentro do mercado é uma localização privilegiada. Faz sentido? A localização ela vai mandar o valor do aluguel. Hoje, se a gente fosse comprar o terreno que a gente está lá, os nossos contêineres em cima, talvez a gente teria que gastar R$1 milhão ou mais. Porém, a gente já está lá por 5 anos, com um contrato renovado para mais 5, já lucramos o que a gente gastou na nossa obra, já dobramos o lucro e vamos continuar perpetuando por mais 5 anos, pelo menos. Se precisar de mudar, é uma obra modular. Nós vamos tirar os contêineres de lá e levar para um outro local. Porém, o valor que a gente gastou na nossa obra todinha não chega nem ao valor do terreno. E a gente está fazendo essa receita de mais de 2% todos os meses. Quando eu falo 2%, é uma régua mínima. Para todo mundo que está dentro do aluguel na máxima, a gente planeja e projeta no mínimo 2% de resultado ao mês. Só que a nossa unidade mais simples lá hoje deve estar fazendo 2,7%, 2,8% já de receita ao mês. E quando a gente joga para temporada, Airbnb, igual a gente tem lá, eu gastei R$55 mil em uma unidade, as primeiras, eu já recebi 4.900 de aluguel em um mês de uma unidade. Nós estamos falando aí, no pico, né, do meu verão lá, de quase 10% de resultado. Só que não para por aí, não. A gente tem cases de sucesso que eu vou mostrar para vocês aqui, ainda muito maior do que o meu. A gente tem cases de sucesso igual o Cauã, em Balneário Camboriú, que chegou a fazer 18% em 30 dias de retorno dentro de uma unidade. Construindo uma unidade com 53 mil, ele fez 9 mil de receita bruta de 15 de janeiro a 15 de dezembro, na virada do ano agora.
Então, claro, Balneário hoje é a Dubai brasileira, e aí volta na localização. Mas ele está num terreno alugado. Porque se fosse para comprar o terreno, seria muito mais caro, e aí inviabilizaria, e o resultado dele não seria tão grande. Então, vamos agora mostrar para vocês alguns cases de sucesso de investidores que transformaram também containers em lucrativas microhabitações, gerando renda, valorização. Esses casos realçam como você também pode começar com pouco, tá? Não precisa de fazer 10 unidades, 20, e ir escalando o seu negócio rapidamente dentro do mercado imobiliário. Aqui tem alguns resultados. O primeiro ali é de apenas uma unidade no Airbnb. Quando a gente inaugurou o nosso prédio, nós tínhamos 11 mensais e uma unidade no Airbnb. E aí você vê resultados ali, ó, de 3 mil no mês, 2 mil no outro, e resultados muito altos. Agora vamos pegar o empreendimento inteiro lá em Balneário Camboriú, na temporada, dá uma olhada. No mês de dezembro, R$46 mil de lucro. No mês de janeiro, R$53 mil de faturamento dentro de um negócio que não tem erro, que não precisa de gestão, que é só você montar e a demanda está lá, esperando para alugar o seu negócio. Inclusive com plataformas muito boas, como Booking, Airbnb, que já vão entregar para você, sem você fazer marketing, sem você fazer nada, o cliente prontinho ali. Aqui, ó, a gente tem uma outra planilha que mostra aluguéis mensais. Esses são os aluguéis mensais que a gente trouxe. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11 apartamentos, gerando uma receita de 17.480 ali na última linha, como vocês estão vendo. Então, é renda passiva para uma vida inteira. Não é um negócio que você está fazendo, que vai te dar alguns meses de lucratividade ou anos, e depois você vai perder esse dinheiro. Não. A construção modular, os containers, e tudo que a gente está fazendo aqui é para perpetuar. Provavelmente eu vou morrer, e isso vai continuar rendendo para minha família, para os meus filhos e para os meus netos. A gente está falando de um negócio realmente muito fora da curva nos dias de hoje. Então, mostrando um pouquinho para vocês, um pouco do que a gente faz dentro do trabalho de consultoria. Aqui está sendo desenvolvido mais 10 unidades em Balneário Camboriú, e a nossa mentorada falou, querido, você faz parte de tudo isso, sem você nada teria acontecido, eu nem sei como te agradecer. Então isso aqui é o que me move, de fato. Eu estou na rede social hoje, eu vou mostrar para vocês no próximo slide um QR Code, para quem quiser me seguir é só ler o QR Code aqui na tela, e conhecer um pouco mais do Alugar na Máxima e dessa metodologia. Eu não sou dono de nenhuma verdade, ninguém precisa de contratar o Marco para construir isso. Vocês estão vendo aí 1000 empresas. A única diferença é que o Marco quer te acompanhar como um consultor do seu lado por um precinho ínfimo, que vai fazer talvez você economizar 200 mil numa estrutura, vai fazer você economizar numa localização, vai destravar uma chave na sua cabeça, que é muito melhor você alugar um terreno do que você comprar, e é só o começo. Muitas coisas ainda vão vir. E eu falo para vocês o seguinte, eu era um cara improvável, mesmo assim eu continuei batalhando, eu fui mudando as minhas rodinhas, né? Porque os amigos que nasceram e cresceram comigo tinham uma mentalidade muito inferior, então eu fui sentando em novas rodas, conhecendo novos empresários, novas mentes. Se você é um cara inconformado assim como eu, você não quer ficar dependendo de governo, de insegurança de INSS, Previdência, quer trabalhar, ou muito menos, né? Quer trabalhar até morrer, lê o QR Code, me acompanha, independente se você quer fazer parte do Alugar na Máxima ou não, eu acho que vai fazer muito sentido o conteúdo que eu posto e o que eu mostro lá nas redes sociais. E eu sou Marco Antônio, assim como eu era um cara improvável, talvez algum de vocês aqui sinta que também tem um sonho, mas que está muito distante, seja ele qual for, só tenho uma coisa para dizer para vocês, basta você acreditar e executar, e bora para a obra.